Resolver mais algumas questões de geometria espacial, geometria de posição, geometria dos poliedros e prismas. Então, iremos resolver as questões do TD1, certo? Meu nome é Roberto da Rocha Miranda, sou professor da Escola Profissionalizante Antônio Valmir da Silva. A primeira questão fala sobre geometria de posição. Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade no parque da cidade onde moram, montam uma barraca conforme a foto da figura 1. Você tem uma barraca aqui, e a figura 2 mostra o esquema de uma estrutura dessa barraca, em que foram usadas as hastes metálicas, que é essa estrutura metálica aqui. Após a armação das artes, um dos escoteiros observou um inseto deslocar-se sobre elas, partindo do vértice A indo em direção ao ponto B. Eu vou fazer essa representação aqui no lápis, certo? E aí espero que vocês acompanhem com o vídeo, ok? Então, necessariamente a gente vai fazer o caminho percorrido pelo inseto. O inseto parte do ponto A ao ponto B, depois em direção ao vértice E, sempre utilizando o menor caminho, né, que é uma reta, e do E ao C. Então ele faz esse caminho. Aí a pergunta considere que todos os deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância. Então, é exatamente a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Nunca esqueçam disso. E a projeção do deslocamento do inseto no plano que contém ABCD. Então, aqui esse aqui é o plano ABCD, né? Então, se ele tem esse deslocamento, ele quer a projeção. Veja, essa palavrinha projeção do deslocamento, eu vou usar até uma outra cor para vocês visualizarem melhor. Aqui a projeção é como se a gente tivesse uma lâmpada aqui em cima, certo? E a sombra projetada por esse caminho vai me gerar uma projeção exatamente no plano, né? E aí eu vou marcar de azul essa sombra. Então essa sombra aqui, se eu planificar, né, pegar o plano A, ponto A, B e C, eu vou ter exatamente esse caminho aqui. Então esse caminho em azul figura esse da letra E. Então a letra E é exatamente a resposta correta dessa questão. Eu vou fazer vou apagar aqui, certo? Apagar aqui. E aí a gente continua com a próxima questão, ok? Então, sem sombra de dúvida, você marcaria o item E. Por quê? Porque ele quer a projeção, ok? Para quem não entendeu. Então, vamos para a segunda questão. Eu vou só mudar aqui. Vamos lá. Aqui a segunda questão, ela fala o seguinte. É um assunto novo, né? Geometria dos poliedros. Então, para resolver essa questão, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura, né? Um geólogo encontrou numa das suas explorações um cristal de rocha no formato de um poliedro, que satisfaz a relação de Euler de 60 faces triangulares. O número de vértices deste cristal é igual a... Então vamos lá esquematizar como é que a gente acha o número. Perceba que aí você, para achar a aresta, né? Acha a aresta. Você tem 60 faces triangulares por 3, né? E aí divide por 2. Dividir por 2 por quê? Exatamente porque a aresta é contada duas vezes, certo? E aí 60 vezes 3, 180, dividido por 2 dá 90. Aí 90 você substitui aqui, 90 mais 2 dá 92, e esse 60 passa para o outro lado negativo, fica menos 60. Então 92 menos 60 dá 32. E aí temos 32 vértices, que é exatamente o que a questão pede. Eu vou apagar aqui e depois a gente continua, certo? Com a terceira questão. Vou apagar aqui. E é isso, pessoal. Ó, sempre você tem que fazer essa divisão por 2, senão você vai errar, ok?
Então, é importante você fazer essa divisão e entender por que isso acontece. Veja que a aresta ela é contada duas vezes, certo? Qualquer poliedro. Então, faça essa divisão por 2. Vamos já ver mais questões com essa mesma temática. Vou só mudar aqui e vamos para o próximo slide. A figura a seguir representa a planificação de um poliedro. Essa questão 3 também é uma de geometria de poliedros. Esse aqui é um poliedro convexo, então ele obedece à relação de Euler e ele quer saber o número de vértices desse poliedro. Mas primeiro a gente tem que fazer uma seguinte observação, né? Eu vou passar para o próximo slide para a gente entender como é que a gente vai resolver essa questão. Primeiro, é necessário que você saiba a quantidade de faces. É muito fácil, porque já tem a planificação. Então você vai só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí você achou 14 faces. Beleza. E aí, professor? E aí o seguinte, se a gente observar, vou abaixar aqui só para vocês darem uma olhada. Se vocês observarem o seguinte, ó, como é que a gente calcula a aresta, né? Ah, professor, eu só conto esses tracinhos em preto? Não necessariamente você vai fazer isso. Se você fazer essa conta, vai dar 35 e vai dar uma conta errada. Você precisa fazer o quê? Saber quantas faces quadrangulares tem. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho 6 faces quadrangulares. Então, 6 vezes 4 vai dar 24 arestas. Beleza. E agora? Agora eu vou somar as faces triangulares. Tem quantas faces triangulares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 faces triangulares. É 8 vezes 3. Então, 8 vezes 3, 24. 24 arestas. Então, somando essas arestas, dá 24 mais 24, que dá 48. E 48 dividido por 2 dá 24. Então, você tem 24 arestas desse poliedro. Beleza. O que eu vou fazer? Saber a lei de Euler, que é V mais F é igual a aresta mais 2. Veja, vértice é o que eu quero. Faces eu sei que é 14. E a aresta é 24, que eu acabei de encontrar. 24 mais 2 dá 26. Passo 14 para o outro lado negativo. Então, 26 menos 14 dá 12. E aí, você, sem sombra de dúvida, você marcaria o item A, o A de 12, certo? 12 vértices. E vamos para a quarta questão. Essa questão é bem simples, né? Não precisa ficar reprisando. Mas é importante que você não conte. Se você contar, vai dar 35 arestas em preto, né? E dividir por 2 não vai dar certo, certo? Então, é interessante você entender que você precisa fazer esse processo, saber quantas faces quadrangulares. E naquele outro caso, aquele da questão anterior, foi só faces triangulares. Aí eu só multiplicaria por 3 e dividiria por 2. Mas como aqui são faces de formatos diferentes, né? Você tem que analisar separadamente, ok? Beleza. Então vamos para a próxima questão. A questão 4, ela é uma questão sobre prisma, certo? Um depósito tem uma forma de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões externas, 3 metros, 4 metros e 5 metros, e suas faces são confeccionadas com material de espessura X. Veja, você tem essa parte superior e a parte interna, você percebe que ela tem uma espessura, essa é uma espessura X conforme a ilustração abaixo. A capacidade do interior do depósito, essa parte em marrom, é dada por um polinômio de grau 3 em x. O coeficiente de x ao quadrado é igual a 45, 46, 47, 48 ou 49. Então vamos lá. Muito fácil. Você percebe o seguinte. Aqui é uma espessura x, 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 uma espessura x. Você percebe que o paralelepípedo original é 4, 5 e 3. E aí, o que você percebe? Se esse aqui é x, esse aqui é x, então essa superfície interna, né, um paralelepípedo novo, que é o armazenamento interno, vai ser 4
menos esses 2x. Então, vai ter essa dimensão aqui. Aqui do mesmo jeito, se aqui é 5, tira 2x, fica 5 menos 2x. Se aqui é 3, tira 2x, fica 3 menos 2x. Então, o volume de um paralelepípedo, todo mundo sabe que é a multiplicação das suas dimensões. Então, 4 menos 2x, vezes 5 menos 2x, vezes 3 menos 2x. Se eu multiplicar esses dois aqui, vai dar esse polinômio aqui. Isso é o termo a termo. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, menos 8. Menos 2 vezes 5, menos 10. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, x ao quadrado. E aí você vai multiplicando, efetuando as contas direitinho. E aí você chega nesse polinômio. Só que ele quer o que na pergunta? Ele quer o coeficiente que está acompanhado com x ao quadrado. E aí você percebe que o que está acompanhado com x ao quadrado é o 48. E aí você marcaria qual a opção? A opção D, D de Deus. E vamos à última questão. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm um formato de cubo é igual a 5 cm, 6 cm, 12 cm, 24 cm ou 25 cm. Então vamos lá. Aqui eu esquematizei, né? Eu peguei 3 cm por 18 por 4. E aí você tem essa figura do paralelepípedo, que é a barra de chocolate em formato de paralelepípedo. E temos a do cubo. A cubo eu não sei as arestas dele, então chamei de A. O volume de um paralelepípedo é 3, a multiplicação das três dimensões, 3 vezes 18 vezes 4. E 3 vezes 28, 54, né? E 54 vezes 4 vai dar 216. Então, como os volumes são iguais, o volume do paralelepípedo e do cubo, então o volume do cubo é A ao cubo, né? A aresta ao cubo. Então, A ao cubo é igual a 216. E A ao cubo é 216, se eu simplificar, dá 6 ao cubo. Então, a aresta do cubo vai ser 6 centímetros. E aí você marcaria a alternativa B, sem sombra de dúvidas. E é isso. Obrigado a todos e espero que tenham expandido os horizontes de vocês e que vocês possam aprender cada vez mais geometria espacial e poder rever várias vezes esse assunto bastante interessante, que vocês possam consolidar esse conhecimento e aplicar na hora devida, que é a hora de fazer a prova do Enem. Obrigado pela oportunidade de dar mais uma aula para vocês e até a próxima.